Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Juliana Girão e esse é o Urbicast, o podcast da Urb News. Aqui, a notícia te acompanha aonde quer que você vá. No episódio de hoje, nós vamos dar início a uma série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza nas eleições de 2024. A gente começa pelo pré-candidato à Prefeitura pelo Partido Novo e senador da República, Eduardo Girão. Também participam dessa conversa os jornalistas Marcelo Teixeira e Eduarda Pessoa. Já peço que você deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe esse conteúdo para que ele possa chegar a mais pessoas. Senador Eduardo Girão, seja muito bem-vindo aqui ao Urbicast. É um prazer estar te recebendo, iniciando a nossa série, de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Começando com o pé direito, né? Então, eu fico feliz demais. Chamei Modesto, meu time, né? chamei aqui o nosso time para fazer parte aqui desse momento contigo. Nossos jornalistas, Eduardo Pessoa, Marcelo Teixeira. Que bom. Muito obrigada também a vocês por estarem aqui com a gente. Obrigado pelo convite, viu, Juliana? Muito obrigado mesmo. É uma honra, uma alegria. Estou surpreso aqui com a estrutura do Urb News. Legal. E vamos bater um papo, né? Vamos conversar nesse momento tão... eu acredito que tão emblemático de Fortaleza, porque é um novo ciclo que vai acontecer de uma forma ou de outra. Vamos já falar desse ciclo. Bora. Antes da gente chegar em Fortaleza, vamos a Brasília? Vamos. Aliás, antes de chegar em Brasília, né? O senhor tem uma trajetória, né, na iniciativa privada. Sim. Né? Assim como empresário, depois também foi ali para a área cultural. Isso. E em 2018, surpreendeu, né? Sendo eleito senador. Entrou para a política, né? Você não tinha histórico algum na política. Eu queria entender como é que foi essa decisão, o que é que te motivou naquele momento e também o que é que te motiva a se manter na política, né? Com projetos aí de continuidade, enfim, prefeitura. O que é que motiva a seguir também? Que bacana. Você vai ter o quê? Umas 3 horas para a gente bater um papo? Nossa, porque é tanta coisa, né? São tantas emoções. Tantas emoções. Olha, eu nunca me planejei para entrar na política. Eu sempre fui muito tímido, sempre abracei causas da justiça pela justiça, em defesa da vida, da família, que é a base da sociedade. E cheguei a fundar ONGs nesse sentido e participar de movimentos. Muitas vezes eu ia a Brasília, Juliana, Eduardo e Marcelo, você que está nos assistindo, com um cartaz. Ficava lá fora do Senado e da Câmara. Às vezes conseguia entrar, outras não, ficava na chuva. Umas coisas de Deus, como é que são. Com cartaz em defesa da vida, desde a concepção, contra a liberação das drogas. E ficava lá para influenciar os parlamentares, tentando conversar nos corredores, com assessores, com eles, às vezes, muitas vezes. E eu me considero um ativista, né? Então, isso sempre me motivou muito, defender causas. E a minha vida foi toda, Juliana, voltada para gestão. Nas empresas do meu pai, sempre procurei trabalhar na época, inclusive da infância, as férias escolares, ia lá para dentro. E sempre gostei muito de trabalhar, de ajudar. Em 2017, eu fui presidente do Fortaleza Esporte Clube, meu clube do coração, meu amigo de infância. Eu entrava em campo pelo Fortaleza. Foi seu primeiro momento, assim, de exposição. De exposição. Ali foi pública, uma quebra de paradigma. Para um tímido, uma quebra de paradigma. E eu fiz o seguinte na época. Eu me apresentei para a imprensa, fui em cada veículo me apresentar e disse, a partir de agora eu não vou dar mais entrevista. Estou aqui me apresentando, dizendo o que é que eu vou fazer no Fortaleza. Mas eu vou trabalhar, que é o que eu sei fazer, de ser o primeiro a chegar, o último a sair no clube. Mas quem vai dar entrevista é o Marcelo Paes, que eu escolhi para ser o meu vice-presidente, né, que eu conheço há décadas. E o outro Marcelo, que é o Desidério, que era na parte administrativa. Eles vão dar as entrevistas, eu vou ficar trabalhando. E foi assim.
E foi assim. E Deus abençoou o trabalho da gente, de pacificação do clube, de profissionalização dentro do Fortaleza, no momento da véspera do centenário dele. Estava numa série que Na Série C. não tinha nada a ver com Fortaleza, e Deus abençoou para que ele fosse, na véspera do centenário, para B. E eu combinei com a diretoria, com as pessoas, disse, ó, eu vou assumir o clube nesse momento delicado, vou me dedicar ao máximo, mas ganhando ou perdendo, eu vou sair. Eu fiz um pacto com a minha família e tal. Tô ali para cumprir uma missão. Tô para cumprir essa missão, que na época ninguém queria, uma situação delicada. E Deus abençoou esse desprendimento, Deus abençoou esse trabalho ético, correto, que ninguém faz nada sozinho. Todo mundo ajudou, os funcionários, os atletas, os diretores, a torcida, e a gente conseguiu. Então, ali foi uma quebra de paradigma para mim. Mas terminou a missão. Se eu tivesse interesse na política partidária, eu teria ficado no clube, porque eu tinha mais 3 anos. Mais tempo tinha de mais exposição. tempo. Não, eu tinha mais tempo de mandato. E eu resolvi sair, tinha acordado isso, resolvi sair na véspera do centenário e coloquei alguém que entende mais do futebol do que eu, que tem uma história de esportista e que está fazendo esse grande trabalho hoje. A sementinha... Deu muito certo. A sementinha que a gente plantou, Marcelo, ele regou, melhorou bastante e o Fortaleza está aí dando essa alegria. Então, voltei para a minha vida pacata, né? Assim, sem holofote, sem nada. E aconteceu uma tragédia nos Estados Unidos, que eu estava nesse período, no ano sabático com a família lá, que foi um atentado numa escola, né? No Dia dos Namorados. Lá nos Estados Unidos, o acesso à arma de fogo é muito fácil. E a pessoa entrou e metralhou lá e quase 20 pessoas... Isso foi em Orlando? Não, isso foi em Parkland, perto de Miami, 1 hora de Miami. E os meus filhos estavam lá. A minha filha, que não queria ir, ela era a única que não estava querendo ir para os Estados Unidos. Então, você imagina, tudo aconteceu ali na sala dela, no corredor dela. O professor dela foi morto em sala de aula. E foi um livramento ela não ter sido assassinada também. E ali eu disse... Eu sempre tive convite para entrar na política, sempre recusei. Mas eu disse, se tiver um convite agora, eu tenho uma obrigação, até por gratidão a Deus, de retribuição, de ir para a política. Porque eu sabia que esse assunto de arma de fogo estaria na campanha presidencial, que já tinha começado, praticamente, né? Porque aquela eleição era presidente da República, era Senado, era governo do Estado, deputado federal. Então, aconteceu no dia 14 de fevereiro de 2018. No ano da eleição, todo mundo já trabalhando há muito tempo. E eu morando fora, naquele momento. E aí eu disse, Deus, se alguém me chamar... E aí, houve o convite do capitão Wagner, na época. E eu peguei o avião, vim e disse, olha, vamos fazer o trabalho. E aconteceu tanta coisa, porque a ideia era para deputado federal. E ele, senador? E o senador já era considerado favas contadas, quase que WO. Né? Porque não tinha, ninguém queria, porque o Eunício era o presidente do Senado, com o governo federal na mão, com o governo do Estado apoiando, com prefeitura. E o Cid Gomes, governador 2 vezes, com alta popularidade, não ia ter para ninguém, né? E aquilo me incomodou. Como é que é? Não vai ter uma pessoa para colocar pautas diferentes dessa turma, que já está no poder há tanto tempo, que tinha envolvimento com Lava Jato, que tinha tudo. E eu sempre fui um entusiasta da Lava Jato. Então, aí eu comecei a questionar, olha, vai tu, não sei o quê. Aí teve uma hora que ninguém queria assumir. Então, eu vou. Mas isso aí é uma coisa muito difícil. Não interessa. Eu vou levando as pautas dia após dia e o cearense me deu essa oportunidade que eu tenho procurado honrar no limite das minhas forças, com todas as limitações e imperfeições que eu tenho, com dignidade todo dia dentro do Senado Federal. Já são 5 anos e meio. 5 anos e meio. Desse mandato. Qual o balanço que o senhor faz desse tempo? E trazendo para Fortaleza, o que foi feito por Fortaleza, especificamente, com o teu mandato? Agora, só interromper aqui, eu queria questionar também, porque o senhor traz essa questão desse episódio que marcou desse atentado, e o entendimento é que o senhor, então, é um anti-armamentista, ok? Eu respeito que as pessoas tenham armas em casa ou no comércio. Eu sou contra que elas andem armadas nas ruas. Certo, como entendi. O governo anterior queria fazer. A diferença do porte e do posse de arma. Isso, exatamente. Mas aí, então, assim,
em algum momento não existe um certo contrassenso de um senhor, com essa posição, estar mais aproximado de uma ala ideológica que defende o armamento, que é mais militarizado, o que é mais ligado a essas questões? E aí depois a gente também... Sim, vai para o Senado. Eu vou começar com ela, Uhum. porque é bem intrigante essa pergunta dela. Muito pelo contrário. Eu fui um dos líderes para derrubar o decreto do governo anterior que queria liberar a arma para todo mundo, né? E essa ala mais ideológica, essa ala que não queria um controle mais efetivo, inclusive, me criticou bastante, né? Porque eu acho que é voltar à barbárie, é voltar à Idade Média, um faroeste. Você andar armado, você está no restaurante com seu namorado, enfim, com um familiar, está bebendo uma cerveja, com a arma ali, passa uma pessoa, mexe contigo, o teu companheiro vai pegar e já está alterado por bebida, aí começa um bang-bang dentro de um bar, que é isso que acontece. Briga de trânsito. Briga de trânsito, que já aconteceu o caso aqui em Fortaleza. Sim. Né? Então, coisas que, com acesso fácil à arma, acabam no cemitério, e se não tivesse o acesso à arma, podia, no máximo, acabar com um curativo numa UPA. Né? Então, assim, eu sou pelo controle de arma de fogo, respeito a posse de arma, não sou um desarmamentista, como dizem, porque eu acredito que, passando por aqueles exames em casa para proteger a família e a propriedade, ok. Mas andar nas ruas é papel da polícia. A polícia tem que ser efetiva. Ela que tem que fazer blitz e buscas e apreensões de armas ilegais. Sobre Brasília. Política é missão de vida para mim. Né? Eu não estou nessa, eu não precisaria estar na política. Eu estou com o objetivo de servir tudo que eu aprendi na minha vida. Né? Outra coisa, nasci em Fortaleza. Estudei aqui, formei família aqui, gerei emprego, ainda gero emprego aqui, cheguei a gerar milhares de empregos aqui em Fortaleza. Então, assim, tudo que eu tive de oportunidade, fundando ONGs que ajudam de crianças até idosos, passando por mulheres com a maternidade ameaçada, o Fortaleza Esporte Clube, a oportunidade que eu tive de servir ao clube, tudo isso me deu uma experiência, uma vivência que eu acho que eu posso retribuir para Fortaleza. E desde o mandato, 5 anos e meio, como você lembrou, passa rápido demais. E você, o senhor é um estreante, né? Estreante. Nunca tinha sido candidato a nada. Você tem razão. E aí, já pegamos de frente uma guerra muito grande para enterrar a Lava Jato. E eu fui com o espírito de que a Lava Jato fosse avançada, porque tinha mais gente para ser presa. E, pelo contrário, soltaram os ladrões, soltaram os corruptos, né? E começaram a perseguir quem prendeu os corruptos. É uma inversão completa de valores que a gente está vivendo. Eu tenho denunciado isso. Sei que o alvo está nas minhas costas, porque hoje quem manda no Brasil é STF. Manda e desmanda, rasga a Constituição. E o Senado, que é quem pode fazer alguma coisa, não faz nada. Mas eu tenho denunciado isso. Eu tenho questionado o presidente do Senado, tenho questionado os meus colegas, que a história não vai perdoar a Casa Revisora da República por essa covardia. Junto a esse período, Juliana, eu tenho andado desde o início em Fortaleza, nos bairros, porque existe as emendas constitucionais que deputados e senadores têm todos os anos para investir onde ele quiser, né? No Estado. E eu procurei fazer um trabalho diferenciado dos meus colegas, da cultura política local. Eu enviei para todos os 184 municípios do Estado, independente se é administrado pelo PT, que eu sou oposição, independente se é administrado pelo PDT, pelo PL, pelo Podemos, não importa. Eu enviei, mas com a blindagem eleitoral. Eu enviei a maior parte para o terceiro setor, para a Paz, Fundação Pestalozzi, comunidades terapêuticas, lar de idosos, lar de crianças, né? Entidades que nunca tinham recebido dinheiro público. Nós, inclusive, ajudamos a estruturar para isso, né? Para ter a documentação, para que a gente pudesse deixar um legado, né? Para isso. Então, eu andei por Fortaleza, né? Uma boa parte desses recursos... Então, essa verba também veio para Fortaleza. Dessa, cerca de 34 milhões vieram para Fortaleza. E nós investimos bastante nessas entidades. Eu vou. Todo final de semana, praticamente, eu estou numa entidade dessa, visitando. Quem me acompanha nas redes sociais vê.
eu vou, converso, vejo a aplicação do recurso. Qual foi o montante total para o Ceará? Um montante total, 180 milhões, mais ou menos, né, para todos os municípios. E o interessante disso é que eu vi uma cidade, Fortaleza, a cidade que eu nasci, nessas andanças. Fui pelo interior também, Certo. mas aqui eu vi muito largado. Né? Eu vi as pessoas abandonadas, sabe? Nessas andanças. Eu disse, eu não posso colocar a cabeça no travesseiro, vendo os meus conterrâneos estarem sendo negligenciados pela prefeitura e não colocar meu nome à disposição, já que toda a minha vida é gestão. Né? Então, quer dizer, é a oportunidade que eu tenho de retribuir naquilo que eu acredito ter talento. Né? Então, o que eu digo para você é que é um grande desafio, né? O crime organizado, como tem avançado aqui em Fortaleza. Muitos tem bairros que, à luz do dia, você não consegue entrar, tem que ter autorização, família sendo expulsa. E eu assinei a CPI do crime organizado, e não apenas assinei. O que eu me comprometi com o cearense na época da campanha, né? Eu articulei, os senadores assinaram, o número mínimo de senadores assinaram, só que a Câmara não conseguiu ainda, né, o deputado que ficou responsável, os números necessários lá. Faltam 20 assinaturas. Né? Mas a minha parte eu fiz. Diferente aqui, por exemplo, que eu vejo autoridades públicas, como o presidente da Assembleia, né, que não assinou a CPI do crime organizado local e ainda veio com a justificativa de que era para proteger a sua família, que ia ficar a família ameaçada. Que é isso? Uma autoridade que é eleita, que recebe salário, que tem estrutura dizer isso. Tu imagina o pobre mortal, né, o conterrâneo nosso. Então, esse tipo de coisa eu não aceito. E nós estamos aqui para... A minha vida também é na área de segurança profissional, segurança privada. Conheço muito do tema e acredito que a gente pode dar um choque de gestão. Senador, o senhor falou que destinou verbas para municípios tanto governados pelo PT como para outros partidos, né? Hoje a gente tem um governo estadual que é petista e um pedetista que tem embates entre eles de vez em quando, principalmente sobre a área da segurança pública. Como que o senhor avalia esse convívio deles, né, essa relação, e qual seria a sua postura enquanto prefeito? Porque se o senhor for eleito nessa eleição, você ainda vai pegar 2 anos de Elmano no governo. Eu vejo um jogo de cena, um jogando a batata quente para o outro, querendo enganar a população, porque eles estavam juntinhos até pouco tempo atrás. E o governador deu uma declaração estapafúrdia esses dias, quando mudou o comando, né, da segurança pública, dizendo assim, agora bandido vai ser tratado como bandido. Quer dizer que agora, depois de nós perdermos 320 pessoas em um mês, 11 assassinatos à média por dia, como é que era tratado antes, ontem? Então... Mas o que é que o senhor espera dessa troca de comando na Secretaria de Segurança? Eu espero que dê certo, claro, sempre. O que tiver ao meu alcance para ajudar, eu vou ajudar. E sobre também o armamento da Guarda Municipal feito pelo Sarto? A polícia tem que estar armada, bem armada, equipada, valorizada. E eu acho que, eu defendo que a Guarda Municipal se torne uma polícia municipal, com mais atribuições ainda, e estou lutando por isso em Brasília, estou à disposição. Agora, você perguntou, se Deus me abençoar com a boa vontade dos fortalezenses para que eu chegue à prefeitura, o meu mandato é uma prova de diálogo. Né? Então, eu dialogo com todos os partidos, sou líder do Partido Novo, lá no Senado Federal, e, por exemplo, votei a favor do Mais Médicos, que foi uma proposta do governo Lula. Né? Então, a minha posição é para defender o Brasil e os brasileiros. Então, vou continuar fazendo, buscar o diálogo. Por exemplo, com relação à Guarda Municipal, uma coisa que eu vou fazer, se chegar na prefeitura, se Deus abençoar com o povo fortalezense, nós vamos resolver os pequenos problemas. A Guarda Municipal, você sabe que hoje, Polícia Militar, Guarda Municipal, a atribuição do Estado é muito maior na segurança, claro. Sim. Mas a Guarda Municipal ela pode ter um papel para deixar livre a Polícia Militar para enfrentar o crime organizado, que é o grande problema hoje do Ceará e de Fortaleza. Então, o que é que a Guarda Municipal pode fazer? Você sabia que a metade dos chamados dos CIOPs, a metade, são de pequenas desordens, embriaguez, som alto, briga de vizinho.
e vai a Polícia Militar resolver isso. Coisa que dá para outro setor resolver. Dá para a Guarda Municipal a gente capacitar, treinar, isso é plenamente possível resolver essas questões para deixar livre a Polícia Militar para enfrentar o crime. Porque o que está existindo hoje é uma omissão, né? A gente não vê o poder público tendo força para enfrentar o crime organizado. Então, nós vamos fazer essa força-tarefa. A gestão atual, né, da prefeitura, né, o Sarto, ele recentemente anunciou, né, a compra de 400 armas de fogo para a Guarda Municipal, né? Anunciou o aumento do efetivo e as armas de fogo, né? Como é que o senhor vê essa... Eu vejo que ele fez tarde isso. Por que ele não fez isso antes? Será que são as pesquisas que influenciou, que ele tinha que fazer para continuar no poder? Por que ele não fez isso antes? Isso é uma coisa que há muito tempo já era para ter sido feita. A Guarda Municipal, com o índice de criminalidade que já chegou ao patamar aqui, ela tem que estar mais efetiva e com arma. Polícia, ela tem que ter arma. Eu vejo a questão do cidadão Guarda de forma diferente. Municipal também. A Guarda também. Ela precisa ter arma, porque ela pode resolver questões e ela é alvo quando ela vai resolver. Então, tem que estar preparada para apoiar. Agora, você já notou que a cidade de Fortaleza está um breu? Onde eu ando... Daqui a pouco você vai ver, vai estar tudo iluminado, porque vai chegando a eleição. Obras esburacadas até o limite, daqui a pouco tudo resolvido. A gente não pode incorrer no mesmo erro. O fortalezense precisa estar atento, porque é como dizia a minha avó, ou a gente aprende pela dor, pelo amor, ou a gente aprende pela dor. E o cearense está sofrendo. Agora, senador, no caso, a justificativa que ele dá no escopo da decisão de armar a guarda é justamente porque o governo do Estado, que é o maior responsável pela segurança pública, nas palavras dele, não está dando conta dessa demanda de segurança. E aí a justificativa que ele dá, né, é de que só agora, nesse momento, veio a decisão de avaliar a necessidade de armar mais a Guarda Municipal. Mas aí eu também queria voltar num ponto que o senhor tocou, de diálogo, né? O senhor afirma que dialoga, que é uma pessoa aberta. E aí eu queria saber também, voltando para o Senado, como é que é a relação do senhor com os demais senadores cearenses que estão nos representando lá na casa? Muito boa, muito boa. Dialogo com o Cid Gomes. A gente tem posições diversas. É normal, né? A gente tem visões de mundo diferentes. Mas dialogo. Votamos juntos algumas matérias, muitas matérias. Esse troca-troca que está acontecendo na cadeira, que seria do Camilo, eu acho um desrespeito com a sociedade, sabe? Porque quem votou no Camilo achava que era o Camilo que tinha que assumir. E eu cantei a pedra na época da eleição. Eu disse, se o Lula ganhar, o Camilo vai ser ministro. Se você pegar, você vai ver eu dizendo isso. E quem vai assumir é alguém que tem princípios e valores diferentes do povo cearense, que é a ex-deputada Augusta Brito, que defende a legalização do aborto, fez eventos em relação a isso, e eu denunciei. E aí depois veio o Camilo dizendo, não, eu sou contra e tal, mas eu disse o que ia acontecer. Agora vem a Janaína, senadora Janaína, né, que é candidata lá no interior a prefeita. Então, essa questão de troca política, eu não acho isso muito saudável. O pessoal elegeu o Camilo. Sim. Só em caso de saúde, no meu modo de entender, né, é que a pessoa deve se licenciar para alguma coisa. Nem para a eleição. Eu não vou me licenciar para a eleição, porque está acontecendo trabalho no Senado. Eu sou pré-candidato a prefeito de Fortaleza e vou vir em final de semana. Por exemplo, sexta-feira, hoje não tem sessão, estamos aqui e domingo eu já volto. Né? Porque eu acho que é assim que a gente tem que encarar o serviço público, com seriedade, e não com um projeto de poder. Não, sou candidato, eu quero visibilidade, agora vou estar lá. Então, eu fui presidente do Fortaleza, Eduarda, e eu dei um exemplo, que eu acho que é o seguinte, eu e o presidente do Ceará, na época o Robson de Castro, e isso serve para ver que o exemplo vem de cima, tem que vir de quem está em cima. Você sabe quantas mortes tinha por Clássico Rei em dia de Clássico Rei em Fortaleza? Tinha uma média de 5, às vezes até 6 mortes, mais ou menos. Isso é um absurdo.
porque o outro estava com a camisa do time adversário. Isso. Então, nós criamos uma cultura de que nós podemos ser adversários, jamais inimigos. Porque nós somos irmãos, filhos do mesmo Deus. E eu falei com o Robson. Primeira coisa que eu fiz quando assumi o Fortaleza foi fazer uma visita ao presidente do Ceará, lá no Ceará. Que na época era... Era o Robson de Castro. Ah, sim. E ele foi super aberto. Eu tenho que agradecer publicamente ele, porque foi super aberto. Vazou na mídia, porque foi uma coisa espontânea, vazou. E aí tem uns torcedores radicais do meu time que começaram a me criticar. Né? Ai, você está se rebaixando para o Ceará, o time já está na terceira, você vai... Aí eu disse, olha, nós temos que construir a paz com os dirigentes, por cima, porque está acontecendo isso. Aí, veja, primeiro jogo, Clássico Rei, ele me convidou, isso foi uma estratégia, não? Ele me convidou para assistir o jogo ao lado dele, no camarote do Ceará. Eu fui com a camisa do Fortaleza, ele foi com a camisa do Ceará. Ninguém tinha visto aquilo na história do futebol cearense, em 100 anos de Clássico Rei. E todo mundo fotografando, a torcida olhando lá de cima e tal, uns virando, né? Deus é tão bom que foi 1-1. Se tivesse perdido, você já imaginou se o Fortaleza tivesse perdido, como é que eu não andaria mais na rua. Mas aí, no outro jogo, no outro Clássico Rei, eu chamei o Robson para o camarote do Fortaleza. Ele foi com a camisa do Ceará e eu com a do Fortaleza. Botamos os mascotes, o leão do Fortaleza, para ficar com a bandeira da paz, com as cores alvinegras. Pegamos o mascote do Ceará, o vovô, e colocamos o mascote para ficar com a bandeira da paz com as cores tricolores. A torcida olhando aquilo, estranho. Os jogadores entrando em campo alternado, um do Fortaleza, um do Ceará. Isso começou a criar uma cultura da paz no futebol. Mas aí, sabe qual foi o resultado? A violência no estado, não precisa nem falar. A gente já falou que aumentou em todos os aspectos. No futebol, não. Não tem mais. É raro quando acontece morte, porque tem um com a camisa do clube. Por quê? Porque o exemplo tem que vir de cima. Então, dialogar, seja com Elmano, seja com Lula, eu sempre vou estar aberto e buscando diálogo para resolver o problema do fortalezense. Falando em esporte, né, como é que o senhor imagina utilizar essa experiência do esporte, né, à frente do Fortaleza como presidente, caso eleito aqui em Fortaleza, e também nós temos um outro pré-candidato que também foi dirigente no esporte, o Evandro Leitão, foi presidente do Ceará durante alguns anos. Qual é a importância assim, do esporte, por exemplo, para uma disputa eleitoral? Assim, como é que o senhor vê isso? Interessante isso, né? Porque essa paixão pelo futebol é uma coisa muito intrínseca, né? de muitas pessoas. E a política é um pouco disso também, né? Sim. Então, move paixões, né? Move paixões, mas essa paixão tem que estar aliada à razão, né? Eu sempre procurei respeitar o Ceará Sporting Clube. A minha esposa, a Márcia, é torcedora do Ceará. Quando é dia de Clássico Rei, eu vou para um lado e ela vai para o outro. É engraçado isso, porque a gente E eu vejo, por exemplo, que na profissionalização foi o ponto do Fortaleza de virada. Foi quando a gente começou a fazer um trabalho, primeiro, de pacificação interna, porque tinha brigas internas, o Fortaleza tinha alas, né? Que isso não ajuda a instituição. E conseguimos fazer uma profissionalização onde as coisas começaram a funcionar bem no clube. Os salários começaram a ficar em dia, a gente começou a ter produtividade, né? E na prefeitura é a mesma coisa. Prefeitura, a gente tem que tratar com muita responsabilidade o dinheiro de quem paga imposto, né? Porque vamos combinar, ninguém aguenta mais pagar imposto, né? E a gente teve esse exemplo da taxa do lixo, que é uma mácula que está nessa gestão, se é que a gente pode chamar de gestão, que a gente está vendo aí. Mas essa... Era uma das nossas perguntas em relação à taxa do lixo. Não, isso aí é uma coisa Mantém, revolve, caso eleito. A primeira coisa é mandar para a Câmara de Vereadores para acabar com isso. Nós já temos imposto demais. Nós já temos situações que... O ICMS aqui no estado do Ceará aumentando absurdamente. E eu não só falo não, tá? Eu dou o exemplo lá no Senado. Você sabia que eu fui o único senador do estado do Ceará a votar contra a volta do DPVAT. Nós perdemos por um voto. Quem tem moto, quem tem carro, vai pagar um imposto
que não tem o menor sentido, que vivia esquema de corrupção, de escândalo quando existia. A gente nem sentiu falta quando acabou. Vai voltar agora, por um voto. Por um voto. Aquela noite eu não dormi da votação, foi no dia 8, no último dia 8. Eu não dormi porque disse, poxa, aquele senador, por que eu não falei mais, não pressionei mais? Mas ali foi. Mas eu fiz a minha parte, eu votei contra. Quer outra? Agora, essa semana. A questão das importações até $50 de produtos internacionais. Eu fui um dos 13 senadores, são 81 senadores do Brasil. Eu fui um dos 13 que votei contra. Publicamente me manifestei. Fizeram uma manobra lá, mas eu me posicionei firme. Então, eu sou contra imposto. Acredito que... Você sabe quanto é o orçamento de Fortaleza? São 13 bilhões, B de bola e de 13 bilhões de reais. Bem gerido, isso vai sobrar dinheiro. Mesmo com esses empréstimos absurdos que a gente está vendo aí, feito pela gestão Sarto, do Elmano nem se fala, os nossos bisnetos, tataranetos vão estar pagando isso. Mas Como é que resolve essas dívidas? Tem que começar a resolver já. Como? Organizando a máquina, tirando o negócio de politicagem dentro. Né? Nós temos que fazer um trabalho como o governador Romeu Zema fez, que é do nosso partido, do Partido Novo, pegou terra arrasada pelo PT, também, lá em Minas Gerais, e conseguiu equilibrar, pagar os funcionários, organizar, tirar privilégios. E eu também não só falo, eu faço isso. Lá no Senado Federal, eu não tenho carro com motorista que os senadores têm, eu não tenho apartamento funcional, eu não tenho auxílio moradia, eu recusei em caráter determinado até o final do mandato, plano de saúde vitalício. Plano de saúde vitalício para a família também. Entendeu? Então, eu faço isso. Com relação à questão dos privilégios, o Romeu Zema acabou com isso também lá, né? E conseguiu gerar 1 milhão de empregos durante esse período de gestão dele, praticamente 1 milhão de empregos, com pandemia no meio que ele teve. Então, foi reeleito no primeiro turno, né? Está fazendo uma grande gestão. O prefeito de Joinville, Adriano Silva, eu tive lá fazendo um treinamento com ele, 93% de aprovação é do Partido Novo, também com entrega à população, acabando com politicagem e fazendo a gestão voltada para as pessoas. Então, ainda que sejam esferas diferentes, o modelo que o senhor replicaria, que tem como exemplo, seria o de Minas Gerais, na gestão do Zema. E aí também uma questão importante, no caso... o Estado de Minas Gerais tem uma dívida com a União, inclusive, que tenta negociar, né? Sim. Através da figura ali do Rodrigo Pacheco no Senado. Sim. Mas, assim, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro estão entre esses estados que têm uma dívida muito grande. Dívidas quase que impagáveis. Sim, quase que impagáveis. Que vem de gestões, né? De muitos desmandos. Como é que seria... qual a análise do senhor disso? A análise é que a gente tem que começar a fazer agora... Né, uma forma de gestão diferente, com responsabilidade, com dinheiro de quem paga imposto. Né? Então, se tiver uma gestão com ética, uma gestão com profissionalização, meritocracia, base na meritocracia e não indicação política. Eu não vou aceitar esse tipo de coisa. Estou aberto ao diálogo com partidos, com os vereadores. E você lembra que lá o Zema, o governador, tem pouquíssimos deputados do Novo. Em Joinville, o prefeito Adriano Silva, tem pouquíssimos vereadores do Novo. Mas por que os vereadores começaram a olhar e se aproximar da prefeitura sem aquela coisa do toma lá da cá? Porque teve entrega nos bairros. E aí eles quiseram estar junto. E o governador e o prefeito foram humildes o suficiente e estadistas o suficiente para chegar e venha, você é do seu bairro, vamos lá, o que é que está precisando mais aqui? Mas sem aquela questão de troca-troca, entendeu? De cargos, de indicação de cargo, que é uma pagelância que acontece aqui. Em relação ainda o que ficou popularmente conhecido como taxa das blusinhas, né? Que é o imposto de importação. Das brusinhas. Tem uma discussão ainda maior sobre a importância, na verdade, de ir mais a fundo nessa discussão da questão do regime de tributação do Brasil, né? Tem muita gente que cobra que a reforma tributária seja dada prioridade, seja vista, porque, assim, ainda que pelo menos o que dizem os especialistas, ainda que esse imposto seja aprovado, quer dizer, o comerciante local ainda vai vender o produto mais caro.
né, ainda vai estar em desvantagem por conta de tudo que tem que compensar naquele produto final. Então, ainda que exista esse jogo para tentar equilibrar na tentativa de taxar, ainda não vai estar totalmente equilibrado. Então, qual a análise do senhor disso? Por isso, porque é o seguinte, a gente tem que facilitar a vida para quem produz, facilitar a vida, desburocratizar é outra coisa que eu quero fazer. E essa é a minha área, né, uma área de empreendedorismo. Eu nasci no empreendedorismo. Então, não apenas acabar com taxas, mas procurar desburocratizar para que as pessoas tenham menos amarras, um ambiente de negócio melhor para crescer. O cearense é muito criativo, né? E eu acho que a gente vai poder estimular muito isso. Agora, por isso que eu apoiei. Na votação, quando teve a manobra, eu apoiei o projeto do PL, um destaque do Partido Liberal, porque o Novo não podia fazer no Senado, porque só tem um senador, que sou eu. Na Câmara, o Novo fez. Que é para equiparar a isonomia, já que não era possível zerar o das compras de $50 internacionais, porque quem pode viajar para os Estados Unidos é $1.000 você pode trazer em cada viagem. Né? Então, por que a pessoa que vai ter que pagar imposto agora de $50? Que a pessoa não pode viajar para comprar 1.000. Então, por isso que eu votei contra. Agora, o argumento das produções tem razão. É aí que nós tentamos emplacar a emenda que nós perdemos também por muitos votos, porque não teve o voto nominal, foi só o simbólico, mas eu registrei meu voto contra, para ter a isonomia da tributação, tanto da indústria nacional como dos produtos que vêm internacionais. Aí sim, vamos baixar os impostos. Vamos baixar os impostos da indústria nacional, não é 20%? Vamos deixar 20%. Mas não quiseram. Né? Então, quer dizer, quem vai pagar isso são as pessoas que juntavam um dinheirinho, e é muita gente, mas muita gente, que estavam fazendo essas compras direto, consumidor, direto com o produtor. Então, isso aí foi uma perda para a sociedade. Vamos voltar um pouquinho aqui para a disputa em Fortaleza. Bora. Né? Para esse momento de pré-campanha. Ontem, o União Brasil, né? O capitão Wagner, trouxe lideranças nacionais, né? E lançou oficialmente a pré-candidatura dele. E ele disse à imprensa que vai continuar a conversar com os aliados dele durante esse mês de junho, né, até julho, para dizer que a candidatura dele é a que melhor se viabiliza, né, assim, a direita em Fortaleza. E aí eu queria saber primeiro como é que é a relação de vocês, né? Você falou aqui no início da nossa conversa que foi ele que te trouxe para a política. Isso. Como é que é essa relação né, entre vocês dois? E como é que seria essa aliança em primeiro turno? Como é que seria, nesse momento, essa fala dele de busca? E colaborando com a Juliana, se o senhor enxerga diferenças entre os três candidatos, porque os três se identificam como candidatos à direita, né? André Perfeito. Fernandes junto aí, né? Tem diferenças, sim. Tem diferenças. E são legítimas essas candidaturas todas. Né? Do André Fernandes, do capitão Wagner, são legítimas. Mas nós temos modos de ver diferente. A gestão, a prática da gestão. Com todo respeito a eles. Eu tenho o maior respeito, tanto pelo capitão Wagner, né, que eu tenho respeito e gratidão também a ele por ter me convidado para a política. Ajudei o capitão Wagner fortemente na candidatura para prefeito de Fortaleza em 2020. Aliás, antes eu já tinha ajudado na primeira candidatura dele, né? Quando ele perdeu para o Roberto Cláudio. Depois ajudei a ele, coordenei a campanha do capitão. Eu fui o coordenador da campanha do capitão Wagner em 2020, quando por 1,5% perdeu. Ajudei o capitão Wagner, apoiei o capitão Wagner na campanha para governador, né? Então, assim, é uma pessoa muito boa e tudo, mas nós temos visões diferentes, faz parte, né? Visões de gestão diferente. Eu acho que ele já tentou e a população... Ele já te procurou nesse momento agora? Não, a gente sempre conversa. Com o André Fernandes, que está do meu lado, lá no Senado, ele está na Câmara e eu estou no Senado. A gente estava na CPI do dia 8 de janeiro juntos, um deputado muito corajoso, também está num partido bilionário, né? Porque as máquinas que o Partido Novo, que eu, nessa minha pré-candidatura, vou
vamos dizer, disputar, são máquinas bilionárias. Tem a prefeitura, tem o governo do estado, olha só, tem a União Brasil, tem o PL, são máquinas, e o Novo é pequeno em relação a tudo isso. E nós temos uma maneira diferente de abordagem. Então, não vai ser fácil, mas eu tenho muita percepção. O diálogo vai acontecer sempre, mas eu acredito, com todo respeito, assim, sabendo das minhas inúmeras limitações e imperfeições, que a questão da minha experiência em gestão pode ajudar mais o fortalezense. Mas esse cenário acaba tendo 3 pré-candidatos da direita, né, identificados com a direita, pode acontecer uma divisão de votos, né? Não sei, assim, como é que as pessoas encontram... esse negócio de direita, esquerda, centro, né? Eu sou um parlamentar que gosto muito de conversar nas praças, no mercado, nas feiras. Eu estou sempre conversando com as pessoas de direita, de esquerda. Quem é contra governo, quem é a favor de governo. Tenho minha posição. A sua posição é muito clara, a direita, né? Político tem que ter posição. Sou conservador, posso dizer para você. Defendo a vida, defendo a família, sou contra as drogas. Já vejo o estrago que ela tem aí sem legalizar. Tu imagina legalizando. Sou contra o aborto. Vejo que a família é a base da sociedade. Sou muito firme contra a erotização de criança, contra a doutrinação nas escolas. Eu acho que a gente pode ter, respeitando a diversidade, todo mundo tem que ter respeito pela sua opção sexual, enfim, mas eu sou do diálogo, né? Então, tenho essa posição, sou do diálogo, acho que essa questão de espectro de direita, o fortalezense não está preocupado muito com essa questão ideológica, né? Claro que isso tem que ser uma marca do candidato, mas ele está preocupado como é que vai resolver, Juliana, os seus problemas do dia a dia. Os seus problemas do dia a dia de violência, do descaso com a saúde. Juliana, você é mãe. Filhas lindas, né? E eu digo para você, tu já imaginou como a gente tem... como a gente é privilegiado. Se tem um problema com o filho da gente, né, a gente tem acesso a plano de saúde, tem condição de ter. Mas você sabe o que uma mãezinha me falou? Lá na Fundação Pestalozzi, algumas semanas atrás, que tem um filho autista, que está há 2 anos tentando marcar com neuro e não consegue. Como é que essa pessoa tem paz? Como é que essa pessoa tem condição? Um direito negado. É um descaso que acontece hoje na saúde. Essa turma parece não ter coração. Parece que só está querendo poder pelo poder. E nisso eu vou arregaçar as mangas e vou fazer um trabalho voltado... Mas, senador, ainda que as pessoas, claro, estejam preocupadas em resolver os seus problemas, né? Lógico, a gente pode dizer que existe uma influência forte se a gente pensar no contexto nacional, né? Assim, a nacionalização da eleição, no sentido dessas lideranças, Lula, Bolsonaro. Você não acredita que tenha interferência nos votos? Que possa haver um impacto? Eu acredito que tem um impacto, mas as pessoas já estão ficando saturadas dessa questão de votar, na verdade, contra o outro. Né? O que a gente vê é um sentimento que não é saudável para a população, de votar contra o outro. Tem um ojeriza aquele. Não, aquele é que eu tenho ojeriza. E a gente tem que ver quem é que vai resolver os problemas. Né? Porque já deu, né? Aqui para nós já deu essa polarização. Acho que está na hora de ver que existe vida fora dessa polarização. Né? Então, assim, eu me proponho respeitando a todos. Respeitando a todos. Vejo o legado que o Bolsonaro deixou importante no governo dele, com medidas, com um Estado mais profissional, mais técnico. Vejo que houve erro também, né? Que teve muito erro também. O Lula teve o acerto dos mais médicos, alguma outra coisa, mas é um governo irresponsável, perdulário, que eu vejo isso. E eu acho que a gente está muito claro para as pessoas escolherem, né, o que é que o modelo. Então, eu acho que deve tirar do personalismo, Juliana. Eu acho que a gente deve sair dessa questão de personalismo. Deve ir para as propostas dos candidatos, deve ver a vida dos candidatos, o que é que eles acreditam de fato, né? Como é o respeito deles em relação
aos outros, às ideias. Eu Mas acho se que a gente vai. vê a última eleição para governador do estado, do Ceará, né? O Elmano levou com todo o aparato, né? Todo o apoio do Lula, do Camilo. Certo. E o resultado foi positivo para ele, né? E o resultado foi positivo para ele e péssimo para nós, para a sociedade brasileira. Né? Você está vendo aí o endividamento que o Elmano já está gerando. Você está vendo a tragédia da segurança pública, uma tragédia. É uma guerra civil que a gente está vivendo aqui. Você está vendo um governador completamente perdido. E eu já vejo as pessoas reclamando, viu, Juliana? Nas ruas, as pessoas arrependidas disso. Então, essa polarização, ela tem um prazo de validade. Não é possível que isso vai ficar sempre assim. Ou tem que ser um ou tem que ser outro. Né? Então, e graças a Deus, você vê que lá em Minas Gerais, houve o caminho, com muita serenidade, o Zema conseguiu a reeleição no primeiro turno. Com suas ideias, suas propostas, seu trabalho prestado. Né? E acredito que o Adriano Silva vai ter também a reeleição esse ano. Então, eu acho que é possível, sim, e chega uma hora que tudo tem um ciclo. Fortaleza está num ciclo terminando, eu vejo. Um ciclo de uma oligarquia, PT e PDT, juntinhos, até agora há pouco tempo essa briga. Estava juntinho. Não adianta um ficar apontando para o outro a segurança, a saúde. Não adianta. E esse ciclo está terminando. Vai ter um novo ciclo para a cidade. É assim a história da humanidade, tem esse ciclo. E eu vejo que hoje eles não mandam mais. A oligarquia sempre mandou aqui, nesses últimos 20 anos. Quem está mandando hoje é o crime organizado. Vamos combinar. E o Estado tem que ser forte. Eduardo, qual é a solução para o crime organizado, assim, trazendo até a tua experiência enquanto gestor de segurança, né? De empreendedor dessa área, que você tem essa experiência como... Vamos lá. A nível municipal, que é o que eu estou me propondo agora, eu acredito que a gente começa a fazer um trabalho que vai ter resultado nessa cooperação. Vou buscar o diálogo com o governador e eu acho que isso vai ficar muito claro durante a campanha, se ela for vitoriosa, que é o que o fortalezense quer, e eu tenho certeza que o governador vai respeitar, que é uma guarda municipal tendo atribuições maiores, tentando ajudar a população nessas brigas, e vai ajudar também nessas 50% desses acionamentos do CIOP, para a polícia militar fazer o tratamento. Como ele disse que agora bandido vai ser tratado como bandido, né? Então o governo vai ficar mais livre, a polícia militar, para enfrentar o crime. Eu acredito que esse é um passo que tem que ser dado. Tem que ter vontade e tem que ter coragem. Mas esse desafio de agora a nível estadual? A nível estadual, eu vejo que nós temos que... não pode ter nenhum tipo de omissão do Estado com relação à segurança. Né? Você viu na eleição do presidente Lula onde é que foi uma comemoração grande. Foi dentro dos presídios. Eu vejo esse governo do PT que parece flertar com o crime. Quando a questão da saidinha dos presos temporários, o governo fez de tudo para manter o veto. E nós conseguimos derrotar. Eu votei contra o veto do presidente Lula. Então, eu acho que o exemplo tem que vir de cima. O exemplo não está vindo de cima. Então, vai ter um momento que vai ter governantes que vão endurecer o jogo. E eu acho que vai diminuir os crimes organizados. Senador, voltando um pouquinho para a pré-campanha, de um lado a gente tem o André Fernandes com o apoio do Bolsonaro. Sim. Do outro a gente tem o Evandro Leitão, que vai ter apoio do Camilo e Lula. O Bolsonaro, em 2018, ele também surgiu mais ou menos como um desconhecido. Ele era um deputado, e aí ele também tinha pouco tempo de TV, que o senhor citou que o seu partido também vai ter pouco tempo de TV. Mas o Bolsonaro, ele usou uma estratégia que foi as redes sociais. O senhor também... como é a sua relação com as redes sociais? Se isso vai lhe trazer, se o senhor pretende usá-las como estratégia também para se destacar entre os demais? Eu acredito que as redes sociais, elas democratizaram, né, as informações. Eu acho muito positivo. Tem uma corrente que diz, mas tem muita coisa errada, tem crimes que são feitos nas redes sociais. Tem lei para isso. Nós temos o Marco Civil da Internet, 10 anos completou agora. Nós temos calúnia, difamação, injúria previsto no ordenamento jurídico do Brasil e tem que ser usado. Mas os poderosos, eles estão muito
Marcelo, preocupados com as críticas. A grande verdade é. E o brasileiro gostando de política como está gostando, isso incomoda. Porque cai as máscaras muito fácil. Nessa tragédia do Rio Grande do Sul. Você viu aí alguns veículos de comunicação, grandes veículos, e o governo Lula, dizendo que é fake news, que os carros não estão sendo parados. E aí foi lá um repórter, inclusive chorou, um repórter do SBT, dizendo, olha, me acusaram de fake news, mas está aqui. E aí depois foi a ANTT, a Agência Nacional do Transporte, dizer que estava parando realmente, que não ia ter mais multa. Né? Então, assim, incomoda os poderosos a rede social. É uma ferramenta, claro, uma ferramenta que eu, com o trabalho independente no Senado, nós ganhamos muitos seguidores. Eu cheguei lá em 2019, eu acho que eu tinha 50, 60 mil seguidores. Né? Já estamos aí com um número 4 vezes maior, mais de 4 vezes maior do que isso. No Twitter também, estamos aí quase perto de 500 mil de seguidores, só no Twitter. Né? Então, assim, é uma ferramenta importante, democrática, para você colocar as suas ideias. É por isso que não querem. É por isso que estão tentando o PL da censura e não vão desistir. Nessa derrubada de vetos aí, queriam derrubar o veto do ex-presidente Bolsonaro sobre a Lei de Segurança Nacional para colocar na cadeia por 5 anos quem espalhasse fake news. Aí eu te pergunto, quem é que vai dizer que é fake news? Sou eu? Sou você? É o STF? Então, Então, esse era o questionamento do senhor, né? Quem vai definir o que é fake news? Quem vai definir o que é fake news? Porque Agora, hoje tem um Ministério da Verdade, né, instalado dentro do governo Lula. Só fazendo um adendo, Duda. O que o senhor pensa do posicionamento do TSE? Né? O ministro Alexandre de Moraes teve algumas decisões um pouco polêmicas no 2022 relacionadas ao Bolsonaro. Né? Teve aquela decisão que deixou ele incompatível, né, de concorrer às eleições. Inelegível. Hoje recentemente a gente teve uma troca que veio a Carmen Lúcia. Como é que o senhor espera que seja a condução da Carmen Lúcia no processo eleitoral de 2024? Será que vai ser mais incisivo, como o Alexandre de Moraes? Ou... Eu sou um otimista por natureza. Né? Então, eu acredito muito na capacidade do ser humano de refletir, de ver que está errado e dizer, poxa, aqui a minha mão está muito pesada aqui, está errado. O Supremo Tribunal Federal, você pode perguntar a juristas, grandes juristas, Ives Gandra, Modesto Carvalho, muitos, passou do limite, está passando do limite, está desrespeitando a Constituição. Tem lá o direito de ampla defesa das pessoas, do contraditório, né, do acesso aos autos, tudo sendo negado. Pessoas que não têm foro sendo jogadas dentro do STF. O STF legisla em lugar da gente, que fomos eleitos pelos eleitores para estar lá. Né? O STF invade as competências. Então, o STF é um poder que esmaga o demais poder. O STF é importantíssimo para a democracia, é um pilar da nossa democracia. Mas o abuso de alguns ministros, e não sou eu que estou dizendo, tem 60 pedidos de impeachment lá. Eu tenho 3. Mas tem 60 outros pedidos de impeachment lá engavetados. E o Senado se acovarda com isso, é omisso. Porque o reequilíbrio entre poderes a gente só vai ter quando o Senado agir de acordo com a Constituição. Então, eu sou um otimista, mas acredito que o Senado precisa se levantar para que os tribunais superiores parem com esses abusos. Né? Então, assim, independente se era Bolsonaro, se era Lula, teve decisões lá que foram escandalosas para beneficiar o Lula. Por exemplo, você não podia dizer na época, lá na campanha do então presidente, que o Lula era a favor do aborto. Você não podia dizer que o Lula era amigo, tinha bom relacionamento com os ditadores, o Noriega, da Nicarágua, e o Maduro, da Venezuela. O que foi que aconteceu logo depois do Lula assumir? Exatamente isso. Ele recebe o Maduro com tapete vermelho, ele fecha os olhos para a tragédia humanitária que está acontecendo na Venezuela, de perseguir cristãos, de fechar a emissora de TV. Aliás, algo está acontecendo aqui no Ceará. Eu acho que a ditadura aqui no Ceará está muito mais avançada do que a ditadura da toga que está no Brasil hoje. A gente está vendo colegas jornalistas de vocês, né, com 50 anos de história, né, como Edson Silva,
sendo interpelados pelo governo. Quando ele publica, ele mostra que está no Diário Oficial do Estado. Pegaram o Senado, Juliana, agora, 2 semanas atrás, inclusive, eu estou sendo obrigado a entrar contra o Senado, olha que loucura. Porque pegaram a senadora Janaína, teve aquela entrevista polêmica do Ciro Gomes, que eu discordo do Ciro Gomes, me solidarizei com a senadora Janaína, né? Mas foram 47 minutos de entrevista. 45, o Ciro faz denúncias gravíssimas, que caíram no silêncio. Denúncia que não tem uma, por exemplo, uma só das denúncias, foram várias, que não tem uma obra pública do estado do Ceará que não tenha cobrança de propina. Olha a gravidade disso. E em 2 minutos, ele fala questões pessoais da senadora Janaína, né, enquanto era secretária. E a senadora Janaína pega o Senado, que é pago com dinheiro nosso, para fazer uma interpelação, dando 24 horas para uma emissora do interior do Ceará se justificar. Tu já imaginou uma emissora receber um papel de calhamaço assim, assinado por vários advogados do Senado? Como isso intimida? E o que é que tem a ver o Senado com isso? Ela contrate um advogado e coloque. Se for uma coisa que foi antes dela ser senadora. Então, é um absurdo que a gente está vendo e eu, assim, pode ter certeza que vou continuar denunciando abusos de ministros, né? Porque hoje não existe equilíbrio de poderes, não existe harmonia, independência. O senhor disse que tinha 3 pedidos de impeachment Certo. contra ministros. Quais são eles e por quais razões o senhor... Vamos lá. Tem o do Barroso, que eu elenquei 4 pontos. Um dos principais pontos, ele como... lá atrás, em 2004, se eu não me engano, ele foi a Nova York fazer palestra pró-legalização da maconha. Então, ele era um ativista disso. E ele vota nessa arguição que está tendo lá no Senado, lá no recurso extraordinário, ele vota para liberar o porte de maconha. Ele não poderia ter feito isso. Isso é um dos motivos. Tem vários outros. Alexandre de Moraes, são vários motivos que não precisa dizer aqui. Hoje é quem está mandando e desmandando no Brasil. E eu entrei também com o ministro, o Marco Aurélio Mello, que soltou o traficante, o André do Rap. E depois, até hoje, não pegaram ele. E ali não tinha cabimento aquela soltura. Eu entrei com um pedido de impeachment também com relação a isso. Mas apoio vários outros pedidos de impeachment. Inclusive um de um jornalista, Caio Coppola, né, que conseguiu 3 milhões de assinaturas no Brasil. E eu fui entregar, junto com 3 senadores, para o Pacheco, para o presidente Pacheco, mas ele nada fez. Agora, senador, voltando aqui para Fortaleza também, porque... Já estamos com mais de 1 hora. Não, sério? Já estamos mas não vai mais cortar não, né? Já estamos com mais de 1 hora, não vamos cortar não. Mas só para a gente voltar um pouquinho aqui para Fortaleza, que eu acho que é importante. Vamos falar de vice? A gente falou Janaína Marques, né? Janaína... Farias, desculpa. Janaína Farias. Suplente. Suplente. A gente não tem nenhuma pré-candidatura de mulher aqui em Fortaleza, né? Pelo menos até o momento, né? Esse perfil, né? Não sei se que perfil o senhor procura para a sua chapa, né? Como vice, se ter uma mulher seria uma escolha que está sendo levantada. E eu posso complementar a sua Sim. pergunta? O senhor destacou aqui, inclusive, as suas diferenças, né? As diferenças que o senhor destaca em relação aos demais candidatos de direita. Mas política se faz com aliança, com diálogo, com proximidade. Sim. Também. Então, o que é que o senhor imagina para o arco de alianças dessa sua pré-candidatura? E o que é que a gente pode esperar aí de diálogo, de repente, assim, o senhor já descartou, no caso, a possibilidade de uma junção ali de chapas. Cada um tem a sua e tem essas diferenças. Mas aí, como é que a gente pode pensar, então, num arco de aliança? Você disse para o segundo turno? Não, já agora para o primeiro. Não, o diálogo a gente sempre vai ter, né? Como eu te falei, eu me dou muito bem com o capitão Wagner. Nós temos mais convergência do que divergência. E com o André Fernandes também. Temos mais convergência do que divergência. Então, esses a gente conversa. Eu estou pensando no fortalezense.
Eu não estou pensando em projetos futuros, 2026. Né? Então, eu estou olhando para o fortalezense e vou até o fim olhando para o fortalezense. Então, eu acredito que, nesse momento, com todo respeito aos dois, né? Eu tenho experiência, tenho mais cabelo branco, né? E a vida talhada, eu espero um desprendimento deles para que a gente possa estar junto. Né? Com relação à vice... Mas só para Tá. que a gente possa estar junto e, no caso, o senhor encabeçando a chapa. Sim, eu acredito que nesse momento, o Capitão Wagner já tentou algumas vezes, né? O André é muito jovem, né? Eu não posso dizer que tem idade para ser meu filho, mas é muito jovem, né? Mas eu vejo que seria uma Entendi. oportunidade, né? Assim, eu vejo que eu posso retribuir e vou tentar convencer no limite das minhas forças. Estou muito entusiasmado. Não existe possibilidade de desistência da minha parte. Vou até o fim, tá certo? Porque acredito que a nossa proposta, o fortalezense precisa ter na prateleira, né? E eu não sou de... Agora ele deu a resposta. E eu não sou de... Eu sei que vai ser difícil, mas eu estar aqui com vocês hoje já é um milagre. Porque a minha eleição era o improvável do improvável para o Senado. Foi a última a terminar a apuração, né? Porque foi até o fim. Então, assim, conseguimos chegar. Então, por que não a prefeitura, que é a cidade que eu nasci? Né? Sobre vice, nós tivemos grandes surpresas na formação de chapa do Novo. O Novo está com a chapa completa para a Prefeitura de Fortaleza, de vereadores. E nós temos grandes nomes lá no Novo. Se não tiver nenhuma possibilidade de coligação do Novo para que agora, daqui a 2 meses, tem que resolver. Nós temos excelentes quadros dentro do Novo. Um deles, que foi assim um presente para a Fortaleza, é a Olga Freire. A Olga foi a fundadora da Associação Peter Pan, né, que é uma entidade que é considerada a melhor ONG do Brasil, né, que faz um trabalho de enfrentamento ao câncer infantil de referência nacional. Né, e ela... eu sempre convidei ela para entrar na política. Depois que eu entrei, eu disse, você tem que estar na política. Ela sempre recusou. E ela foi tocada, né, sentiu o chamado. E ela está conosco para vereadora. Mas é uma das possibilidades. Tem outras também. E eu acho que para dar um equilíbrio, né, eu acho importante o olhar feminino. Né, eu assim, acredito que a sensibilidade feminina das causas sociais. Né, eu estou muito ligado a essa questão de segurança, que é uma coisa mais, né, mais forte, com futebol também. E eu acho que a leveza de uma mulher é uma coisa que eu gostaria muito de ter nessa chapa, que eu acho que daria um equilíbrio bastante para essa nossa candidatura. Vamos comentar uma das últimas pesquisas? Vamos. Né? Eu acho que é importante. O senhor ficou em 5º lugar numa das últimas pesquisas. Eu estou citando a Paraná Pesquisas, né? Onde o senhor pontuou em 5º lugar, com 6% da intenção dos votos, que foi um aumento de 1,4% em relação à pesquisa anterior, publicada em março. O senhor foi o que pontuou menos dos candidatos da direita, no entanto, é o que tem o menor índice de rejeição, né, entre os principais candidatos. Como é que o senhor vê esse resultado? Eu comemorei essa pesquisa, porque, interessante, esse crescimento me parece um pouco da história do Senado, que a gente começou lá embaixo, né, e foi crescendo devagarzinho. E eu vejo muito boa essa questão da rejeição, ou seja, a gente pode crescer bastante nisso, o fortalezense conhecendo o trabalho que a gente fez no Senado e mostrando o que é que a gente pensa, acredita, eu acho que vai ter essa percepção, né, da nossa proposta. E eu te confesso que eu nem esperava, eu fiquei muito grato por fortalezense, né? Foi assim a equipe festejou, porque foi um crescimento num momento que teria, naturalmente, não tinha por que crescer. Até porque eu estou muito no Senado, né? Vindo só final de semana aqui. E como é que o senhor pretende fazer pelos próximos meses? Vou continuar assim, Juliana. Vou continuar Brasília assim. durante a semana? Brasília durante a semana e final de semana. Então o senhor vai fazer campanha para prefeito da cidade
como mandato ainda de senador. Com o mandato de senador. Parece na história, e é a primeira vez que eu estou falando isso publicamente, que só teve um candidato ao Senado, que na verdade foi candidata, a Patrícia Saboia, que, como Manteve. senadora, foi candidata a prefeita de Fortaleza. Né? Lá atrás. E agora eu. Na história de Fortaleza. Né? Então, assim, eu vejo assim com muita... Não tem problema, sabe? Porque vai ter um período também de esforço concentrado no Senado. Né? Nesse período de segundo semestre, eu já vivi isso na eleição para prefeito de 2020. O Senado concentra em certas semanas e deixa algumas semanas livres, né, para a base. Então, eu vou ficar Só fazendo tem que ter isso. cuidado com o burnout aí, viu? Porque vai ser... É verdade. Não, duro. isso aí... Mas, olha, eu vou dizer uma coisa para você. É um bastidor. Quem trabalha com a gente sabe, desde a campanha do Senado, um dia é reservado à família, na época de campanha. Né? Então, mas pode estar faltando bem pouquinho. Não interessa. Vamos escolher um dia até o final da campanha. É um dia para descanso e para estar com a família, porque é a base de tudo. E se tiver que acontecer, Deus multiplica a boa vontade do cearense. Então, eu vou trabalhar dessa forma até lá, com muito equilíbrio, dentro do meu limite, né? E tentando, de forma muito transparente, colocar as nossas ideias. Muitíssimo obrigada. Já terminou? Chegamos ao fim. Que bom. Muitíssimo obrigada pela Obrigado. sua participação. Acho que deu para... Tinha muita coisa ainda para a gente Eu conversar. disse que pode ir até 3 horas, não tem problema. Mas agradecemos Obrigado. a sua participação. Muito obrigada. Obrigada também aqui aos colegas jornalistas. Obrigado, senador. Eduarda Pessoa, Obrigado, Marcelo Marcela. Teixeira. Obrigado, Duda. É o nome da minha filha, Maria Eduarda. Obrigado, Urb News, Juliana. Deus abençoe vocês, muita luz. E espero ter respondido as perguntas aqui de forma muito serena e muito objetiva para vocês. Foi ótimo, senador. Obrigado. Obrigada. No episódio de hoje, nós conversamos com o pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo Partido Novo e senador da República pelo Ceará, Eduardo Girão. Também participaram dessa conversa os jornalistas Marcelo Teixeira e Eduarda Pessoa. Peço que se inscreva no nosso canal, siga os nossos perfis nas redes sociais e compartilhe esse conteúdo para que ele possa chegar a mais pessoas. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui e até o próximo episódio.